Que Deus abençoe a vida de todos abundantemente, que o Espírito Santo traga paz, luz, autoridade, graça. Eu profetizo que a boa mão do Senhor, como sempre, venha te guardar por trás, adiante, e sobre ti venha colocar as mãos, te blindando de todo o mal em nome de Jesus. E eu profetizo que o Senhor ele vai abrir a sua visão. Você crê? Eu profetizo que o Senhor ele vai abrir a sua visão, ele vai te dar direção e sabedoria. Já toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz aqui no livro de 2 Reis, capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, olha só, a revelação de Deus para nós. 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler aqui o versículo 12. Olha só o que Deus ele vai fazer na sua vida. E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fazeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele então disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Oh, glória! E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. O que o Senhor nos ensina através dessa palavra? O rei da Síria queria de qualquer forma destruir a vida do profeta Eliseu. Então, toda vez que eles tentavam achar Eliseu, Deus revelava tudo que ele conversava no seu quarto, na sua câmara de dormir. Tudo que ele tramava no oculto, Deus revelava no secreto. Aleluia. Vou repetir. Tudo que ele tramava no oculto, Deus revelava para o profeta no secreto. Quando você tem secreto com Deus, Deus ele te avisa dos perigos futuros. Quando você tem secreto com Deus, Deus te revela antes de você cair nas ciladas. Eu estou profetizando sobre a tua vida que antes do inimigo tentar e tramar contra ti, primeiro virá Deus para trazer resposta e direção para a tua vida. Vai tomando posse. E a Bíblia vai dizer que o profeta está agora em Dotã e eles descobrem aonde ele está. Porque o inimigo ele vai saber onde você está. Descobrem. Muito bem, descobriram. Mas quando chegaram lá, cercaram o arraial, a tenda aonde o profeta estava. Então, quando cercaram a tenda, a Bíblia diz que naquele exato momento, o servo de Eliseu se levantou de manhã, quando ele abriu a porta da tenda, que ele olhou, ele viu os inimigos, o exército da Síria cercando o arraial. Na hora ele gritou: ai, meu Senhor, o que faremos? Carros, cavalos nos cercam, nós vamos morrer aqui. O profeta levantou, olhou para ele e falou: meu filho, acalma o teu coração, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Aleluia! Igreja viva, meus irmãos, servos de Deus, ovelhas abençoadas, você que está acompanhando essa live,
saiba de uma coisa. Maior é o que está conosco, maior é Deus que está com você. Maior é Deus que está contigo, maior é a fé, maior é o propósito, maior é a grandeza de Deus sobre a sua vida. Para de ficar aí desesperado e apavorado pelo que estão falando, pelas ameaças, afrontas do adversário. Maior é Deus para te dar vitória. Maior é Deus para te honrar. Maior é Deus para ser contigo. Maior é a mão de Deus com você. Toma posse dessa palavra. E a Bíblia diz que a boa mão do Senhor estava com eles. Mas eles, o servo dele estava com um problema. Aqui, ó. Aqui era o problema, na visão. Quando a pessoa tem problema na visão, e eu não estou falando do problema na visão de ir no oculista, não estou falando desse problema não. É o grau da minha vista, bispo. Eu uso óculos, será que esse é o meu problema? Não, não é esse o problema. Não é esse. É visão. O problema não é vista, não é enxergar, é visão espiritual. Tem gente que não tem visão. Tem gente que o problema dela é a visão. Deus ele vai abrir a sua visão. E o texto diz que na hora o profeta viu, meu filho, acalma o teu coração, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Você precisa entender que maior é Deus, maior é a nossa fé, maior é o propósito a qual o Senhor nos entregou. Mas a pessoa está tão cega pelo problema, a ameaça está tão forte na vida dela, que ela está apavorada, com medo, como de repente você está. Como de repente você está, como você se encontra nesse exato momento. Mas a Bíblia diz que naquele momento, o profeta entendeu que o problema era a visão, como eu entendo que o seu problema está sendo a visão. Ele colocou as mãos nos olhos daquele servo e falou, Senhor, abra os olhos do teu servo, para que ele veja. Então pronto. Então quer dizer que o problema não era a visão física, porque ele não era cego, era espiritual. Abre a visão dele. Quando abriu a visão, ele disse, ai meu Senhor, eu estou vendo esse arraial cercado de anjos, de carros e cavalos de fogo, oh, glória. É isso que eu quero profetizar na sua vida. Você não está enxergando a grandeza de Deus. Você não está enxergando o poder de Deus te envolvendo. Você não está conseguindo ver, mas em nome do Senhor Jesus, na oração que nós vamos realizar, você vai passar a enxergar. Você vai passar a ter visão. Você vai passar a entender os propósitos do Deus vivo sobre a tua vida. Você crê? Você toma posse desta palavra? Você crê que Deus vai abrir a sua visão? Então, se você crê que Deus vai abrir a sua visão, eu já quero que você deixe o like aqui. Aperta o joinha aí. Clica aqui no perfil, você vai clicar no joinha, no gostei desse vídeo. E eu quero que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E eu quero que você compartilhe esta live com o maior número de pessoas que você pode. Compartilhe esta live. Deixa Deus te usar agora. Se realmente essa palavra está te abençoando, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha. Compartilha com o maior número de pessoas que você pode. E eu quero também te fazer um pedido. Escreva aqui agora nos comentários o seu nome e a palavra visão espiritual. Faça isso, escreva o seu nome, escreva o seu nome e a frase visão espiritual. Deus vai te dar a visão, as escamas que estavam cegando os teus olhos espirituais, eles serão arrancados. Você crê? Então vamos orar. Olhe para as minhas mãos. Meu Deus e meu Pai, toda cegueira espiritual que estava impedindo essa pessoa de enxergar o milagre, enxergar o propósito, enxergar a promessa, lavacandarábia, é quebrado agora, é despedaçado agora, e toda cegueira que estava impedindo essa pessoa de enxergar o milagre, de enxergar a bênção, de enxergar a cura, essa pessoa só conseguia enxergar o problema. Tira as escamas dos olhos dessa pessoa agora. E eu te peço, ó Pai, como o profeta Eliseu orou pedindo,
Senhor, abra os olhos dos teus filhos para que eles vejam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abra a sua visão agora e você que crê, diga amém e graças a Deus. É uma visão nova. Eu abençoo a sua noite e eu determino que você venha viver milagres extraordinários. Você toma posse desta oração? Diga amém aqui nos comentários. E não se esqueça, todos os dias estaremos realizando as orações aqui no canal do YouTube. Pela manhã, a oração do dia e às 18 horas, a oração da noite. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que o Espírito Santo te ilumine. Um forte abraço. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.